Hoje nós vamos fazer uma revisão de conjuntos numéricos. Vamos lá, vamos começar a aula? A necessidade da existência de um conjunto numérico surgiu através do momento em que o homem precisou de um método de contagem para representar as quantidades. Várias civilizações utilizaram símbolos que nós conhecemos como algarismos, desenvolvendo o sistema de numeração. Como vocês podem ver, os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos esses algarismos formam os números. Temos como exemplo o número 783. O algarismo 3 está na posição das unidades, 3 unidades. O algarismo 8 está na posição das dezenas. O algarismo 7 está na posição das centenas. O primeiro conjunto a ser estudado é o conjunto dos números naturais. Representado pela letra N, é um conjunto infinito com seus elementos sendo números inteiros positivos. A representação geométrica dos números naturais na reta numérica. Observe que os números ficam todos posicionados na ordem crescente e no sentido infinito. O número 2 é maior que o número 1, o número 3 maior que o número 2 e assim sucessivamente. E como é possível representar os números que estão abaixo de zero? Como medir uma temperatura muito fria num lugar onde há neve? Será que é possível utilizar os números naturais para representar essas quantidades? Foi para suprir necessidades como estas que surgiu então os números negativos. O conjunto dos números inteiros são todos os infinitos números positivos junto com os infinitos negativos. É representado pela letra Z. Na sua representação geométrica, nós temos que menos 2 é maior que menos 3, menos 1 é maior que menos 2, 0 é maior que menos 1, 2 é maior que 1, 3 é maior que 2, e assim sucessivamente. É interessante lembrar que na soma entre dois números inteiros, nós temos sempre um número inteiro, na subtração também. Quando chega na divisão entre dois números inteiros, vou dar um exemplo bem fácil, 5 dividido por 2. Acertou, 2,5. Então, a fração 5 dividido por 2 representa parte, e não representa parte, número decimal representa parte. Então, houve aí a necessidade de outro conjunto. Eu digo, comi uma pizza inteira, eu comi a pizza inteira. Se eu digo, comi metade da pizza, eu comi um pedaço, uma parte da pizza. Inteiro é inteiro. Surgindo então assim um conjunto que estivesse contido nele os números inteiros e também aqueles que representam partes. Surgiu então o conjunto dos números racionais. Todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração está contido nesse conjunto.
é representado pela letra Q. São elementos deste conjunto os números naturais inteiros, números decimais finitos e as dízimas periódicas. 2 dividido por 5 dá 0,4, que é um decimal exato, e 1 dividido por 3, que é 0,333, ou seja, é um número infinito, decimal e periódico. Suas casas decimais se repetem periodicamente. De acordo com o número que se repete nas suas casas decimais, nós percebemos quantos períodos ele tem. Se tem um número só, tem um período. Se tem dois períodos e assim sucessivamente. A fração que gera a dízima periódica é chamada de fração geratriz. Temos um exemplo, x igual a 0,777. Vamos analisar o período e multiplicar por 10. Tanto o valor de x quanto 0,777, infinito 7. Então, subtraímos, essa aqui multiplicamos por 10, ambos os membros, com a original, obtendo a nossa fração geratriz, que é 7 nonos. Existem números que são decimais infinitos e não periódicos. Esses números fazem parte do conjunto dos números irracionais. São encontrados principalmente em cálculo envolvendo figura geométrica, como a raiz de 2, π. As raízes não exatas também são números irracionais. A união de todos estes conjuntos forma o conjunto dos números reais. Vamos ver agora a representação geométrica das frações. Observe que para calcular a fração, você tem que dividir, encontrar seu valor decimal e localizar. Observe onde está localizada esta dízima periódica e o número irracional raiz de 3. Outro exemplo é a aproximação da raiz de 72, que está entre a raiz de 64 e a de 81. A de 64 é 8, a de 81 é 9, logo vai ficar entre 8 e 9. Quem são os números que estão entre 8 e 9? 8,1, 8,2 e assim sucessivamente. Nós vamos estimar a resposta multiplicando. Observe que 8,5 vezes 8,5 deu 72,25, que é maior que 72. Então, o anterior a ele, que foi 8,4, é a resposta. Analisando o diagrama, observe a união entre os conjuntos, formando o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. É interessante observar que todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo inteiro é racional. Todos os números racionais são números reais. Todos os irracionais são números reais. Mas não posso dizer que todos racionais são números irracionais, porque é um conjunto separado.